O nosso convidado já está conectado conosco, deputado Volney Weber, que ontem encontrei na minha visita na Alesc, Assembleia Legislativa, e hoje participa conosco aqui cedinho. Deputado, sempre bom conversar com o senhor, seja bem-vindo, um abraço, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia a todos da equipe da Rádio H2O, sempre uma alegria poder falar com você, através dos microfones da emissora, com toda a nossa gente. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, precisamos ouvi-lo sobre a última audiência pública da APA da Baleia Franca, promovida pela Alesc, né? Comandada aí essa frente toda pelo senhor, a comissão, mas que aconteceu em Imbituba, e eu queria ouvi-lo como foi a sua análise. O nosso pessoal, foram bastante pessoas até aqui da região de Jaguaruna, perceberam um clima bastante diferente do que vinha sendo feito até agora. Eu queria que o senhor relatasse aí como é que o senhor entendeu o que aconteceu em Imbituba, essa audiência pública lá. Mas, primeiramente, a liberdade de expressão, a audiência dá isso, não? Inclusive todas as áreas envolvidas. Em Jaguaruna, nós tivemos a presença do ICMBio, da APA da Baleia Franca, porém não tivemos torcida. A grande torcida era dos que estão sofrendo, os necessitados, daqueles que estão na iminência de perder sua casa, de ter o corte da energia, também daqueles que estão em área regular, mas que não podem construir porque passou a linha da APA, e mesmo o loteamento sendo legalizado, tudo regularizado, construído muito antes da APA, 1970, 1980, 1970, né? O qual registrado em cartório, autorizado por prefeitura, atendido plano diretor municipal e tudo por diante, esses que estão dentro da APA e com loteamento desse jeito, quem tem o lote dessa maneira não pode construir, porque a prefeitura não dá o alvará. Assim como outros também não conseguem legalizar, porque não tem o REURB. E o REURB é uma lei federal, o qual tem que dar só ciência ao CMBio, que está sendo ali implantado um projeto de REURB, para regularizar aquilo que há muito antes da APA nasceu, talvez não de forma legal. Então tem que arrumar essas coisas e não permitir que algo aconteça diferente. Então, nesse dia em Campo Bom, nós tínhamos essas pessoas presentes na audiência pública, mais de 1.000 pessoas. Em Imbituba, uma audiência promovida e requerida, solicitada pelo deputado Marquito, ele que é um protetor, assim como nós também somos, do meio ambiente, mas ele é por uma torcida que nada aconteça nessa área. Então, não que nada aconteça, mas ele defende muito que a APA tem que continuar e tudo mais, e a gente sabe que o ICMBio não dá anuência para fazer o REURB. Estamos com projetos lá há muito tempo e não vai para frente. E aí muitas famílias que estão nessa situação estão aí sofrendo as ações de civil pública para demolição, para corte de energia, e que realmente estão numa insegurança muito grande. E aí em Imbituba, as pessoas que lá estavam são os protetores, não diretamente talvez do meio ambiente, mas que a APA continua existindo porque são funcionários da APA. Eles estão instalados em Imbituba. É ali que mora a família dos funcionários da APA. E é ali em Imbituba que veio uma grande torcida de pessoas de fora da nossa região que não estão nesse sofrimento. Que vieram de Florianópolis, professores da Universidade Federal, alunos da Universidade Federal, que não conhecem, não sabem, não vivem este problema. Então é fácil vir de fora fazer torcida, vir com torcida organizada, fazer barulho, aplaudir de forma intensa a fala de um profissional, de um professor, e uma fala de alguém que é do time deles, que não é de dentro da APA, que não está sofrendo essa situação, e quando vem o depoimento de uma pessoa que é da nossa região, que sai de Jaguaruna, deixa sua mãe de mais de 80 anos em casa, inclusive com uma cuidadora, mas uma cuidadora paga por essa senhora que foi a Imbituba, sem condições de pagar, porque a sua renda é muito baixa, mas ela foi lá defender o seu pedaço de chão, defender o seu pequeno teto, a sua família,
deixando a sua mãe em casa, praticamente sem condições de pagar uma cuidadora, vai lá defender e quando dá seu depoimento, é vaiada. Assim como outros foram vaiados, assim como eu, no início, na abertura, dizendo do objetivo da audiência pública, do objetivo da criação da comissão mista por dentro da Assembleia, dando oportunidade de discussão de todos os envolvidos, porque a APA foi instalada lá atrás, sem muita participação da comunidade, eu já fui vaiado. Então é lamentável um negócio desse, mas eu tenho sempre dito, com muito respeito, né, a gente aprendeu com os nossos pais, com muito orgulho, a trabalhar desde pequeno e respeitar as pessoas. Mas se tem alguém que não faz isso, e que além de não respeitar diretamente dentro de uma reunião, mas que defende de uma forma discrepante um absurdo, o qual tem muita gente sofrendo, e posso afirmar aqui, Rafael Bica, que tem gente morrendo de depressão, de desgosto, de insegurança. Deus é justo lá de cima e na hora certa vai fazer o julgamento. O senhor me lembrou aí o ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, quando recebeu um protesto de moradores de Guaíba, que foram protestar pela não instalação da Ford no Rio Grande do Sul, no governo do Olívio, e fizeram um carro de som na frente do palácio, e o governador foi ao carro de som, pediu para falar, e quando ele pegou, foi uma vaia enorme para cima dele, né? E ele dizendo, bom, eu cresci em movimentos sindicais, estou onde gosto de estar, estou no chão, no meio do povo, que sejam as vaias. E ele foi quebrando o discurso, mais ou menos como o senhor fez ali, começou com a vaia, mas foi, não vou dizer um cala-boca, não foi isso, mas uma expressão sua forte que foi acalmando as vaias, e o senhor conseguiu daí fazer a sua fala de uma maneira um pouco mais tranquila. Me chamou a atenção que o senhor fala, né, que foi vaiado quando disse que as comunidades não foram ouvidas, mas quando o integrante do ICMBio foi usar a palavra, ele confirma o que o senhor disse. Ele disse que não foram ouvidos as comunidades do Camacho, a comunidade do Campo Verde, porque houve protesto e aí não foi possível fazer audiência pública. Olha, se houve protesto e não foi feita audiência pública, houve uma manifestação contrária à instalação da APA lá atrás. Ele confirma o que o senhor disse depois, né? Exatamente, Rafael. Por isso da importância da audiência pública em Imbituba, porque foi solicitada a audiência pública em Imbituba propositalmente, porque é o território de onde está instalada a APA, a sua sede, os seus funcionários, as suas famílias, e ali eles sabiam que teria o público deles naquele campo. É praticamente nós ir jogar futebol na Bomboneira. Praticamente isso. Então, nós sabíamos isso, mas nós sabemos também que a audiência pública é uma ferramenta que não vai simplesmente registrar a torcida. Ela vai registrar o depoimento, o qual tivemos algumas pessoas da mesa fazendo o depoimento, falando tudo que é de bom da APA, e nenhuma oportunidade, praticamente para outros, foi dado na mesa. Eu sou o presidente, mas quem pediu a audiência pública, o proponente daquela audiência pública, foi o deputado Marquito. A composição da mesa foi pela APA, pelo ICMBio, por não sei quem, mas não sei quem, pelo pescador de Garopaba, aonde a APA não passa por dentro, pelo cidadão de Paulo Lopes de Garopaba, de Imbituba, aonde a APA não passa por dentro. Então, aonde estavam os prefeitos dos municípios envolvidos, Jaguaruna estava lá, o prefeito Laerte, o presidente da Câmara de Jaguaruna estava lá, o presidente da Câmara de Laguna estava lá, os municípios dois mais prejudicados, os prefeitos não foram respeitados pelo proponente, não foram chamados à mesa, porque ele disse que ali não ia ser dado vaga ou espaço para político, mas sim para o povo e para os representantes da APA, do governo federal, do ICMBio. Olha a barbaridade, as pessoas que estão escolhidas pelo município, pelo seu povo, ao povo esse que está sofrendo, esses representantes não tiveram espaço na mesa para dar o seu depoimento. Porque quem fosse para a mesa e fizesse sua apresentação não teria tempo limitado, teria tempo para falar. E aquele que foi inscrito para falar junto ao povo tinha 2 minutos. Tivemos aí uma interrupção no sinal. Prorrogado por mais um.
a gente observou, Rafael, a discrepância, o absurdo, o desrespeito, e vale lembrar, mesmo que com 2 minutos as pessoas se expressaram, tiveram a oportunidade de dar seu depoimento, tinha muitas pessoas ali da nossa região, o qual foram abafados, porque são pessoas simples, humildes, acanhadas, que estão no sofrimento e não estavam de maneira organizada e incentivada a aplaudir, a vaiar, a fazer barulho, fizeram um mutim, na verdade, mas os nossos, que eu digo assim, que é o grande povo sofredor, estava ali, ouviu, participou, calado, tem o registro da audiência, o qual, registro de presença, e verificando o registro de presença, eu verifiquei muitos telefones com prefixo 51, mas muito mesmo. E a gente foi verificar, Rafael Bica, foi organizado e tem material no site do pessoal do ICMBio aí, enfim, de uma organização, inclusive com ônibus vindo de longe. Pessoas que não são da nossa região, não vivem a realidade. Mas vale lembrar que a audiência pública, ela registrou o depoimento desse, que não é dali, mas registrou também o depoimento dos que estão sofrendo. Esse é o mais importante. Para a ata, vai a fala sincera, vai a realidade da audiência pública e não vai o barulho da torcida. Então, o que vai ali é os depoimentos. O que vai ali é registrado tudo aquilo que aquela torcida fez, o desrespeito. Aquilo vai estar registrado. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso, Rafael Bico, o qual já fiz a proposição de imediato, a pedido das lideranças que ali estavam, deputado Mauro de Jaguaruna, presidente da Câmara, Mauro Ferreira, também o vereador Vitor de Laguna, que ali estava presente, que todos são também a favor da APA, mas a favor da APA lá protegendo a baleia no mar, na linha marítima e não na linha terrestre. Então somos defensores do meio ambiente e tem legislação hoje vigente e farto de legislação nós estamos para proteger o nosso meio ambiente, porque na área terrestre nada se implanta sem autorização do IBAMA, do IMA, da Fundação Municipal, nada se instala sem atender o plano diretor municipal, sem autorização da prefeitura, sem alvará de construção e assim por diante. Então, Rafael, dizer que já fiz a proposição a pedido das lideranças locais da nossa região sofredora para mais uma audiência pública. E aonde isso? Em Laguna. Campo Bom, tivemos 1.000 pessoas, não teve uma manifestação, não teve uma vaia, não teve nada, mas teve 1.000 pessoas ali presentes, com muitos e muitos depoimentos, todos os depoimentos de pessoas sofredoras, contando a história, a realidade que estão passando e o sofrimento e a insegurança que estão passando. Em Bituba, alguns depoimentos desses, até porque encheram a linha de inscrição, tudo desse pessoal da torcida, e era limitado as inscrições, porque senão a audiência pública não termina, e a mesa foi composta por todos dessa torcida, praticamente. Então, em Campo Bom, as pessoas tiveram a oportunidade de se expressar. Em Bituba, muito pouco. Inclusive, com desrespeito, não teve nem condição de falar. Nós vamos fazer uma em Laguna, o qual ali também o grande povo, eu tenho certeza que vai comparecer, que é o povo sofredor. É o povo que está no desespero. Então, nós vamos continuar dando oportunidade a esses que estão no sofrimento de fazer ali a sua manifestação, dar o seu depoimento e mostrar realmente a realidade. Maravilha. Deputado Volney, sempre bom ouvi-lo. Obrigado pela atenção conosco. A gente vê o senhor aí no automóvel, já segurando a viagem, mas dando atenção, conversando conosco. Seja bem-vindo sempre na Rádio Água da Izó. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Um grande abraço. E mais uma vez eu vou pedir aqui a Deus que nos ilumine, que nos dê sabedoria, que nos dê paciência para nós vencer essa batalha. Valeu. Um abraço. Abraço.